Olá, gente, boa noite. Estamos aqui diretamente do polo da Uninter, polo Maceió, Farol, aqui na Avenida Tomás Espíndola, para mais uma noite de live, né? Hoje nós vamos falar sobre educação especial, particularmente da educação dos surdos, né? Da educação dos surdos e vamos falar também de um projeto piloto que tem aqui em Maceió, na escola municipal. Inclusive a escola municipal que eu trabalho, na escola Maria Carmelita Cardoso Gama, lá no CAIC, da UFAL, que é um projeto de escola bilíngue. Então, naquela região, ali do Tabuleiro dos Martins, foram realocados os alunos surdos para fazer parte do projeto. Existe um grupo de intérpretes naquela escola que organizam esse projeto. Hoje nós vamos entrevistar o Luiz Eduardo Pereira. Ele é tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, é intérprete escolar da Secretaria Municipal de Educação de Maceió, SEMED, e está à frente do projeto piloto de educação bilíngue, iniciado em 2018, junto à Coordenadoria de Educação Especial e com um grupo de intérpretes e instrutores de Libras. Então vamos chamar o Luiz Eduardo para participar da nossa live de hoje. Olá, Luiz, boa noite. Boa noite, professor Sivaldo. Tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo. Eita, excelente. Bem nítido. Primeiro eu gostaria de falar da minha satisfação de trazer você para esse momento de live. Depois a gente deixa esse material disponível no IGTV aqui da página da Uninter. É um assunto assim que ainda é carregado de muito desconhecimento por parte da população em geral, né? Verdade. Durante muito tempo houve uma segregação dos surdos, né? Com a inclusão na escola, os surdos começaram a aparecer, né? Aqueles surdos que viviam escondidos em grupinhos, em escolas especializadas, que vivia mais escondido, hoje eles aparecem mais, hoje a gente já sabe quem são, né? Inclusive, uma das suas falas, um dia desse, foi que os meninos, você perguntou, foi um dos seus vídeos, você perguntou para as crianças se eles conheciam surdos adultos, e eles não conheciam ninguém. Essa geração mais antiga é do pessoal realmente, que ficava mais escondido, né? Mas eu gostaria que você fizesse suas palavras iniciais falando sobre a educação de surdos. Bem, quero agradecer o convite da Uniter, e pessoalmente no seu nome, né, de Silvado, que entrou em contato comigo, me convidando para falar sobre o assunto, que é um assunto muito importante, principalmente para os estudantes que estão nesse processo de formação, que futuramente serão professores e pedagogos e demais profissões que estão em contato diariamente ou, quem sabe, dependendo do momento, em contato com a criança, com adultos, com jovens surdos. Então, é uma temática que eu acho muito interessante e pertinente para a atualidade. E, assim, você como profissional que futuramente vai estar formado e lecionando, você não pode prever que, eu só vou deixar para estudar, para conhecer depois que o aluno com deficiência chegar, né? É necessário você ter esse conhecimento antes no seu processo de formação, né? E tem a lei de Libras, que a gente chama como de lei de Libras, ela determina que você precisa conhecer a língua de sinais,
conhecer esse público que você pode trabalhar ou não, né? Visto que alunos com deficiência podem se matricular nas escolas com sua na escola em que ele quiser ser matriculado, que a família quiser matricular ele, a escola tem a obrigação de matricular esse aluno. Então, cabe à escola estar preparada com a estrutura e com os profissionais para ter prestar esse serviço, esse direito do acesso à educação para qual for a criança, né? Seja ela surda ou não. Eu acho importante compartilhar com vocês, né, que o trabalho voltado para as crianças surdas, ele tem que acontecer não somente por parte do intérprete, né? É importante ressaltar que o trabalho não é somente do intérprete, mas de todo o conjunto que compõe a escola, que vai tanto desde os profissionais da escola, como também a família, né? Então, quem vai estar trabalhando no processo da educação para crianças, jovens e adultos surdos, precisa estar ciente de que não é um trabalho individual, né? E também tem a participação da família e dos demais profissionais da escola, né? Então, Luiz, você, como eu, como outros que estão assistindo, nós somos ouvintes e falantes, né? Como foi que as Libras entrou na sua vida? O que fez você se interessar por esse mundo da língua brasileira de sinais? É uma história bem interessante de compartilhar, porque eu conheci a Libras durante a graduação em uma licenciatura, né? Eu comecei a licenciatura em matemática e durante a licenciatura eu pude cursar a disciplina de Libras, que é uma disciplina obrigatória para licenciaturas, para pedagogia, para curso de fonoaudiologia também, não é? Durante esse processo da graduação, eu pude conhecer a Libras e a partir daí, quando eu conheci a Libras, eu disse, eu quero aprofundar os meus estudos, quero dar continuidade nos estudos e procurei cursos para aprender mais, né? E nesse procedimento já fui me aperfeiçoando, me qualificando, porque a partir daí eu disse, eu quero trabalhar usando a língua de sinais como intérprete, e nessa trajetória comecei a aperfeiçoar e aprofundar os meus estudos para trabalhar como tradutor e intérprete, né? Porque um processo é você adquirir a língua para você ser fluente, e outro procedimento é você se qualificar para atuar tecnicamente, profissionalmente com a língua de sinais, né? E assim, durante a graduação, eu pude cursar a disciplina, acho que, se não me engano, ela era de 60 horas, mas já foi uma disciplina que me despertou a vontade de aprender mais, que eu pude conhecer, diferenciar o atendimento como é que é esse processo de educação para o aluno surdo, como é que ele consegue se desenvolver, que estratégias o professor pode utilizar na educação de crianças surdas, não é? Então foi um processo que eu achei que eu me encantei durante a licenciatura, né? E nesse caminho eu disse, não, eu quero aprender mais Libras, porque a disciplina para mim eu senti insuficiente. E eu fui em busca de cada vez mais para aprofundar os estudos no trabalho com a tradução e interpretação, né? E assim, é interessante que você vê que quando dentro dos cursos majoritariamente são professores que estão fazendo, né? Os professores estão se interessando para aprender a língua de sinais, porque realmente a realidade é de você estar na sala de aula e encontrar essa diversidade de alunos, né? E dentre a diversidade da cultura, né, e a diversidade em geral dos alunos, você também encontra os alunos com e sem deficiência, né? E das deficiências que também são muitas, né, e diversas, encontrar alunos surdos é uma possibilidade, sim, no processo, né, de inclusão que existe nas escolas. Inclusive, Luiz, esse ano a turma que eu peguei lá no CAIC da UFAL, tinham vários surdos, né? Mas não era apenas surdez, alguns alunos tinham deficiências múltiplas,
outras deficiências que, de certa forma, trazia um desconforto para mim, porque eu não sabia lidar, né, com esse público. Na minha graduação, eu estudei Libras, mas só que era assim, uma disciplina online que eu fazia, que a gente estudava apenas legislação. A gente não aprendeu nem um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não aprendeu. E eu que gosto de gesticular muito, né? Para mim, a Libra seria interessante. Mas um pouquinho mais na frente a gente vai falar como é que a gente pode adquirir um conhecimento maior sobre Libras, né? Você falou aí que você foi buscar e a gente também precisa buscar. Você já está no projeto desde 2018, mas você vem de antes disso, né? As questões relacionadas a Libras, elas já vêm de antes disso. Sim. Você, como profissional dessa área, quais são as maiores dificuldades que os pais dos surdos e os próprios surdos enfrentam para garantir uma educação de qualidade e inclusiva? Acho que, primeiro, dentre os estudos e também a experiência que eu tenho nessa trajetória de estar em contato com as crianças surdas e nesse processo da educação de surdos na rede pública, a primeira barreira que a gente percebe inicialmente, a ausência da opção da escola bilíngue. Então, a gente percebe que quando as famílias vão procurar, né, às vezes a família nem conhece a proposta de ensino bilíngue, né, que trata-se de uma lei que ela é regulamentada pela a Lei de Libras, né, e também está pautada dentro da Lei Brasileira de Inclusão, como também está pautada dentro do decreto de Libras 5626. E assim, todas essas legislações que culminam na proposta de educação bilíngue, ela garante de que a criança com deficiência, né, que seja surda, a família pode escolher na escola, na rede pública, a opção de ensino bilíngue, que trata do quê? Né? Para quem não conhece a proposta bilíngue, trata-se do processo de que a criança vai estudar aprendendo com a sua língua materna, que a sua língua materna seria a língua de sinais. Então, ela vai ser, primeiro, instruída e formada, né, alfabetizada, inicialmente em Libras, e depois, simultaneamente, aprender a língua portuguesa. Então, a prioridade da proposta bilíngue é que a criança desenvolva sua autonomia para se comunicar com a língua de sinais. E depois, junto nesse processo, aprender a língua portuguesa. Né? O que acontece? Quando não tem essa opção, a criança desenvolve muitas barreiras no processo de aprendizado. É comprovado nas pesquisas, nos estudos, de que na prática também, que a educação bilíngue ela contribui muito, enriquece o desenvolvimento da criança surda, né? No sentido de aprender a desenvolver suas experiências visuais, desenvolver a sua comunicação com o uso da língua de sinais, né? Então, quando não tem essa opção do ensino bilíngue, as crianças lidam com mais barreiras do que já existem, não é? Então, eu trago essa reflexão sobre o ensino bilíngue porque é uma primeira barreira que a gente encontra, né? E quando a escola tem a proposta de educação bilíngue, com certeza acontecem reflexões, planejamentos, e está inserido dentro do plano pedagógico da escola, né, essa garantia da educação como direito para que ela seja assegurada e ofertada com qualidade para o seu público, que trata-se das crianças surdas, como também as crianças ouvintes. Aí você já deu umas pistas aí de como surgiu a ideia da escola bilíngue. Mas
a que passo está a implantação das escolas bilíngues em Alagoas e no Brasil? Provavelmente você tem Isso. essa dimensão, porque vocês, intérpretes, estão sempre se comunicando nessas questões. O andamento, a que pé anda a construção da escola bilíngue no Brasil? Isso. Então, nessa trajetória, eu já tive o prazer de ter uma experiência nas escolas bilíngues de Pernambuco, né, em Recife. Mas desde que eu vim para cá, para Alagoas, eu vim exatamente como intérprete de Libras para trabalhar na prefeitura. E inicialmente o projeto ainda não tinha acontecido, né? E foi a partir da chegada dos intérpretes, ou seja, precisou de profissionais que tivessem esse amadurecimento, que pudessem amadurecer cada vez mais, né, a discussão, a reflexão a respeito da educação bilíngue, né? E foi o que aconteceu desde 2018 para cá, né? Começaram um investimento em informações, nas discussões, um investimento convidando palestrantes e pessoas que pudessem formar o grupo de intérpretes intérpretes novos, né, que chegaram à rede municipal daqui de Maceió, né? O Estado já tem outra proposta de ensino, que é a proposta de inclusão, né? A proposta bilíngue, ela trata-se de ter na escola, dependendo da sua estrutura e das suas particularidades, uma sala ou a escola inteira ser bilíngue, né? Mas aí, nas condições de Maceió, a estratégia que se tem é que as escolas possuam salas bilíngues, né? Que é o caso do que acontece na escola do CAIC, da UFAL, que é a criação da primeira sala bilíngue que chegou lá, né? A partir do final do ano passado. Mas desde o início, desde 2018, começou a investir o debate, o estudo, a discussão a respeito da educação bilíngue para os surdos. Não foi um trajeto fácil, porque a gente começa a se referenciar em outras realidades, mas precisamos botar os pés no chão e entender como funciona a realidade aqui no local, porque a gente também precisa fazer essa adequação, né, esse estudo, e de aproximar a realidade de Maceió, né? Então, inclusive, Luiz, algumas comunidades, alguns estados, algumas cidades já estão anos-luz, né? Isso. Não é um processo que é de um ano para o outro, é uma construção que Exatamente. Vai começando do projeto piloto, isso vai crescendo, vai se ampliando, e em constante avaliação também, em reconstruindo sempre, porque às vezes a tendência muda, a coordenação muda, as ideias são diferentes. Então é um projeto que se constrói. Isso. Porque assim, a gente entende que depois que faz os planos, né, a gente aprofunda os estudos para também se aproximar da realidade do local, né? Aí, por exemplo, em Pernambuco já existem 19 escolas com salas bilíngues, né? E a cada ano isso aumenta, né? Com o processo de expansão do projeto bilíngue para as demais escolas. O que acontece em Maceió, né? Atualmente, o projeto piloto está criando as 3 primeiras escolas, que são escolas que vão se tornar as escolas pilotos, que vão se referenciar para o processo de expansão, né? Então, inicialmente, são essas escolas que, com o desenvolvimento também e o investimento no projeto bilíngue, se isso for proveitoso e reconhecer o quão é importante, isso tende a acontecer nas demais escolas da rede, né? E quem sabe essa referência ela se expanda para outros municípios, como também para outros estados, né? Então trata-se de um processo que está germinando, que já está acontecendo e que a cada dia tem
tem um passo novo que se dá, né? Teve essa pandemia que realmente bagunçou um pouco a vida da gente, mas ela não impediu de que o trabalho continuasse, né? Que os planos e as atividades já continuassem acontecendo. Então, é essa contribuição que eu acho interessante de compartilhar, porque a escola bilíngue ela tem que se adequar também à realidade local, né? Ao público local. Quem são os surdos? Quais são as carências que os surdos possuem, né? Então, tem essa aproximação com a realidade do lugar. E só se torna eficaz, Luiz, se for dessa forma. Porque a gente não pode importar modelos, né? Modelos que não se adequem ao nosso modelo. A gente precisa criar um modelo próprio. É Então, verdade. muitas coisas na educação não andam para frente, não funcionam, porque as pessoas costumam querer transportar um modelo de uma outra realidade para a realidade local e muitas vezes não se aplica. Ô Luiz, nessa questão que você falou aí, são inúmeras os benefícios para os alunos. Mas a família também usufrui dessa sala bilíngue, porque em alguns casos, às vezes as crianças elas aprendem muita coisa legal na escola ou no CAIS ou em outros lugares que oferecem, mas a família fica alheia muitas vezes, é, vai criando um gesticulado que não nada tem a ver com as libras, é uma coisa mais intuitiva. O projeto também abraça a família. É importante essa discussão, Sivaldo, de quanto à importância da presença e da participação da família nesse processo. Porque o que muito acontecia, né? A criança, ela vai para a escola, aprende a língua de sinais, né? Vejam esse exemplo, aprende a língua de sinais, começa a se desenvolver, mas depois vai para casa. E quando chega em casa, a família sabe língua de sinais, né? Quem é que se comunica com essa criança, né? Então é muito importante que a família esteja próximo da escola, para que as duas possam estar em desenvolvimento junto. Porque o principal apoio para o desenvolvimento da criança, além da sala de aula, é a sua família, que está presente, que também tem que aprender Libras, né? Então, próximo a isso, tem ao projeto bilíngue, junto ao projeto bilíngue, tem essa ideia de estar junto com instituições parceiras, que se a escola não puder ofertar o ensino de Libras para a família, né, para que a família possa aprender também Libras, mas que outras instituições parceiras possam fazer isso, seja uma ONG, seja uma instituição privada, seja o Estado ou o governo federal. Então, essa parceria que acontece entre as instituições, por exemplo, o CAS, que é o Centro de Atendimento ao Surdo daqui de Alagoas, né, ele oferece cursos para as famílias, né? Eles priorizam que as famílias das crianças possam fazer esses cursos para aprender Libras, né? Assim como prioriza também professores, fonoaudiólogos, pedagogos, né? E também priorizam o atendimento às crianças, de fazer um reforço, que às vezes a escola que a criança estuda não tem o curso de Libras para que ela possa aprender, né, aprimorar, não tem a sala de atendimento bilíngue, não é? Então, assim, essa parceria, né, é o que promove e assegura que a família também possa aprender Libras, né? Então, assim, nesse contexto da criança estar se desenvolvendo na escola, a participação da família em casa, né, e no dia a dia, aprendendo a língua de sinais, é muito importante para o desenvolvimento, né? Porque imagine só, a criança vai crescendo, aprende a língua de sinais, né? Aí se a família não aprende a língua de sinais, a criança vai sentir aquela carência de se comunicar da mesma forma, né? Então, muitas vezes as crianças já chegam vão para casa, né, depois da aula, ensinam a família os sinais, né? Nesse período de pandemia, eu acho interessante compartilhar que a participação da família é muito importante, porque as atividades que acontecem de forma remota, elas são acessíveis tanto para a criança, em língua de sinais, como para a família que não sabe língua de sinais, né? Então, trata-se de um processo que
a gente que está fazendo trabalho remoto, né, pensa em que estratégias a gente vai utilizar. Então, a gente precisa contar com o apoio da família, sim, né? Antes da pandemia, durante a pandemia também, né? Então, a família é que está junto do nosso trabalho também, aprendendo Libras, porque é um processo que a gente, como eu disse no início, né, o intérprete que trabalha na escola, ele não trabalha sozinho, né? Ele precisa desse apoio, né? Trabalhar de mãos dadas com a família, com os demais profissionais da escola, né? Com as demais instituições que fazem parte da vida, do dia a dia da criança surda, né? Além do mais, a interação da família, ela cria laços. De certa forma, em algumas famílias, existe a negação da deficiência do filho, né? Ah, porque meu filho corre, meu filho brinca, meu filho é alegre, meu filho é ativo. Eu não aceito. E muitas vezes a participação lá na aula de Libras, a participação na vida do filho, nas terapias e tudo isso vai fazendo com que a família ela possa internalizar, aprender que aquilo não é um problema, né? Aprender que existem outras estratégias que tanto eles, como pais, como os filhos, podem utilizar para ter uma vida mais sociável, né? Uma vida mais dentro da sociedade. Então é importantíssimo isso. Então, Nesse você contexto, falou... Sivaldo, deixa eu Sim, acrescentar. É muito sim, interessante sim. que as famílias, quando já durante a gestação, né, tem toda aquela expectativa de que o nascimento aconteça com saúde e se surpreendem, né, se frustram muito quando tem um bebê que nasce surdo, né, ou que no passar do desenvolvimento ensurdece, né, vai perdendo a audição com o tempo. Então a família fica muito frustrada e a primeira coisa que elas costumam pensar é assim, eu vou ao médico porque eu acredito que o meu filho pode voltar a escutar, né? Em alguns casos, dependendo do procedimento, né, a criança pode voltar a escutar, né? Mas em outros casos, aí a família começa a viver um luto, porque aquela criança não é a criança que vai escutar, que vai se desenvolver como uma criança ouvinte. Mas todo desenvolvimento pode acontecer sim, né? E é muito importante a participação da família nesse procedimento, né? De procurar o atendimento, de procurar a comunidade surda local, né? Para saber o que é que pode ser feito, o que pode desenvolver nessa criança, porque para que ela consiga crescer e se desenvolver como qualquer outra criança, né? Que quando a criança, é um exemplo interessante de compartilhar, quando a criança ela é estimulada desde cedo a se comunicar através da língua de sinais, né, ela se é, desenvolve uma fluência na comunicação que no dia a dia dela, ela vai conseguir se comunicar e se desenvolver com uma naturalidade muito grande, né? Então, no início, a família vive aquele procedimento do luto para depois ter a aceitação, né? Algumas famílias demoram um pouco para aceitar, mas quando acontece essa aceitação, né, o desenvolvimento é muito maior, porque a família começa a acreditar, a investir, a apoiar no desenvolvimento da criança surda com o uso da língua de sinais, né? Tudo muda, né? Tudo Com a muda. aceitação, tudo muda. Aí você já falou para a gente que está lá no projeto, eu já acompanho, né? Porque eu trabalho na mesma escola que você, do projeto piloto. Começou com você na escola e depois foram chegando os outros e formando aquele batalhão de intérpretes que a gente tem na escola. Inclusive, eu tinha convidado uma das intérpretes que trabalha com você, que é a Mary Pereira, né? A Mary Pereira até me confidenciou que foi aluna nossa aqui da Uninter, que a vida dela melhorou muito depois que ela fez o curso de pedagogia à distância conosco, que o curso assim abriu os horizontes dela e trouxe uma nova visão para a carreira dela. Eu fiquei tão feliz quando ela me mandou um áudio com essa fala, né, positiva quanto à nossa instituição. Mas qual é a avaliação que você faz desses 2 anos já
de quando começou sozinho e quando foi chegando os companheiros, que foi formando o grupo, o batalhão e que agora já está preparando para sair lá da escola para expandir para mais 3 escolas. Qual é a avaliação que você faz desse início do projeto? Então, Sivaldo, no início é uma novidade para todo mundo que não conhece a língua de sinais, né? Então, acontece sim de você chegar num espaço e não conhecer, né? Das pessoas não conhecerem, não fazerem ideia do que você seja. Eu cheguei na escola como o primeiro intérprete, né? Antes disso, a escola nunca teve um intérprete, né? Teve outros profissionais que atuaram na área da educação especial, mas um intérprete, não, nunca teve. Então, inicialmente, né, acontecia de assim, não, eu não entendi direito, eu vou me informar, né? E às vezes alguns equívocos aconteciam no sentido por falta da falta de informação, né? Então, dentro da equipe da escola, né, eu acho até interessante compartilhar a equipe que faz parte da escola, né, que tem, além dos intérpretes, por causa da particularidade de ter um grande número de surdos, né, também tem um assistente social que trabalha dentro da escola, né, que eu acho interessante compartilhar a lei, né, que foi promulgada no final do ano passado, né, já no início desse ano, que é a lei 13.935, que ela é efetiva e regulamenta a atuação de assistentes sociais e psicólogos no espaço escolar, né? A gente vai esperar ainda. Luiz, Oi. só um parênteses. Eu digo para você que muitas coisas que a gente não conseguia, muitas coisas que a gente tinha, assim, anseio que acontecesse na escola, só veio acontecer, se concretizar depois que a Clariana chegou na escola. Nós não tínhamos assistente social. Quando a Clariana chegou na escola, como assistente social, muitas coisas começaram a acontecer e muito peso começou a se tirar das costas dos professores. Porque você sabe que numa escola onde não existem alguns profissionais, o professor ele vai assumindo os papéis daqueles profissionais que a escola não tem. Quando o assistente social chegou, por exemplo, ela fez uma ação na escola de um projeto chamado Olhinhos Felizes. Nós tínhamos alunos que tinham deficiência na visão, mas os pais não tinham dinheiro para comprar os óculos. Então ela procurou um projeto e o projeto tinha um projeto social chamado Olhinhos Felizes. Foi lá na escola, fez os exames de acuidade. Pelos exames de acuidade, os alunos foram levados para fazer o exame aprofundado, né? E esses alunos, eles conseguiram óculos a R$ 49,90 em 10 vezes. Legal. Então, Mas aí, eu acho muito interessante, né? Sivaldo, essa atuação de ter vários profissionais trabalhando dentro da escola, né? E isso enriquece até o processo da garantia da educação e da efetivação desse direito, né? Então, não é somente, aí tem o assistente social, tem os intérpretes de Libras, tem os instrutores, tem o professor em sala de aula, né? Tem ainda a equipe que está das demais áreas na parte da merenda, na parte da recreação, na parte da biblioteca e tudo que a escola pode oferecer nesse processo de desenvolvimento dessa criança. Então, quando eu cheguei, né, continuando, eu já via um espaço que tinha uma equipe de vários profissionais, uma equipe multiprofissional muito boa, né? A assistente social, ela faz essa ponte interessante, né, do direito à educação com o direito à assistência social, com o direito à saúde, né? E faz essa comunicação, esse trabalho em rede que enriquece até o processo educacional da criança, né? Que resulta lá no dia a dia, na sala de aula, uma boa qualidade de ensino, uma boa qualidade até de avaliação, e você vê o desenvolvimento da criança acontecer, né? Então, quando eu entrei, eu via esses profissionais, mas quanto à discussão sobre a Libras, inicialmente era muito pequena, né? Foi uma grande surpresa eu estar chegando lá e as pessoas ainda não saberem, né? Já tinham crianças surdas na escola, e assim, esse processo
foi uma coisa de conquista a cada dia, né? De mostrar realmente, ensinar, ter a paciência de ensinar para a direção, ensinar para a secretaria, para a equipe dos profissionais das escolas e cada professor que estava diariamente trabalhando com a criança surda. Então, foi um trabalho de passo a passo de plantar as sementes dentro da escola, né? E regar diariamente, cuidar diariamente, ensinando e explicando qual é o meu papel, qual a minha atribuição como intérprete dentro do espaço escolar. E isso rendeu bons frutos, né? O projeto foi desenvolvendo e assim o espaço escolar já estava, digamos que já estava bem regado para quando o convite para que o projeto acontecesse lá chegou, né? Então é assim, o trabalho como você como professor, como pedagogo, dentro do espaço escolar, você precisa contar com o apoio de outros profissionais também, né? E também está aberto para aprender e trabalhar em conjunto com outros profissionais, né? E quando tem assim um assistente social dentro da escola, isso enriquece muito o trabalho. Mas mesmo que não tenha mais outros profissionais de outras áreas da saúde, da assistência, né, do acesso da questão da urbanização da cidade, né? E assim como os demais grupos que compõem o entorno da escola, né, a comunidade escolar, né, que possam participar de dentro do espaço escolar também, né, contribuindo e enriquecendo o desenvolvimento da escola. Beleza. É, quais são as atividades que uma escola bilíngue oferece para os alunos surdos? Então, a diferença de uma sala regular para uma sala bilíngue é que a sala bilíngue vai acontecer o mesmo processo de educação. Vai ser garantido o mesmo direito, o aprendizado do mesmo assunto. Contudo, na sala bilíngue, o atendimento vai ser adaptado para a educação de surdos. Então, vai ser priorizado o aprendizado em Libras e depois o aprendizado em língua portuguesa. Então, na sala bilíngue, por exemplo, eu vou trabalhar um processo de contagem. Vamos ensinar a numeração, de contar. Alfabetizar uma criança no procedimento de contagem. Na sala bilíngue, eu vou fazer esse processo, o ensino e as estratégias, os métodos que eu vou utilizar dentro da sala de aula, adaptado para a criança surda. Ou seja, eu vou ensinar tudo em Libras, eu vou usar estratégias visuais, eu vou então pensar dependendo do perfil do estudante, como é que essa aula vai acontecer. Mas, a priori, acontece em Libras, acontece com o uso de estratégias visuais que vai facilitar o aprendizado da criança surda, né? Na sala regular, o professor vai ele pode usar as mesmas estratégias, né? Mas ali ele vai entender que na sala regular tem um público que pode ser incluso o surdo ou majoritariamente ouvinte, né? Então as estratégias de uma sala bilíngue é de utilizar muitos vídeos, de utilizar muitas tecnologias, no caso de computador, de usar projetor, de usar fotografias, muitos livros com imagens. Então, são estratégias visuais que facilitam o aprendizado da criança surda, né? Que na sala regular também pode acontecer, né? Então, quando o professor tem essa sensibilidade na sala regular, né, se na escola que o professor trabalha não tem uma sala bilíngue, mas tem na sala regular, o professor pode ter essa sensibilidade de pensar estrategicamente o uso de recursos visuais para o seu trabalho e o desenvolvimento da criança surda, né? Então, na sala bilíngue acontece prioritariamente isso, é o atendimento para que o aluno possa desenvolver, né, tanto a língua de sinais, como também aprender também a língua portuguesa, né, aprender ainda reconhecer os sinais, as palavras, né, que também não é um processo fácil, porque quando trata-se de uma criança ouvinte, né, ela vai para a escola, né, desenvolvendo um pouco mais desenvolvida, porque tudo que ela escuta
né, ela vai escrever e falar o que ela escuta, né? Quando trata-se de uma criança surda, ela ainda vai iniciar esse processo de desenvolver até o conhecimento de mundo, né, o conhecimento prévio das coisas. Ela já tem um conhecimento prévio, mas ela precisa desenvolver isso de forma visual, né? E isso é estimulado também dentro da sala bilíngue, né? Essa percepção visual, interpretação de imagens, né, interpretação de vídeos. Então, tem sempre estratégias visuais que vão facilitar, né, que vão dar aqueles estímulos para que no futuro ela possa entrar na sala regular, né, e conseguir participar de uma aula com o intérprete fazendo acessibilidade, mas que ela consiga plenamente, né, se comunicar e participar da aula. Que legal. A gente tem notado, você é estudante de serviço social, está concluindo, e também é estudante de pedagogia. A gente tem notado ultimamente muitos retrocessos também na área da educação, né? A portaria do MEC, a última portaria do MEC, né, que é o Programa Nacional de Educação Especial, né, o PNEE, ele vem com uma proposta que já foi rechaçada no passado, que era aquela proposta de segregar os alunos para escolas especializadas, isso não existe, e que os pais eles possam, uma coisa legal que é a escola bilíngue, ela é contemplada na PNEE, mas que os pais possam fazer essa escolha. Isso já foi feito no passado e não deu certo. Qual é como você enxerga esse retrocesso? Ele é um retrocesso? Ele tem alguma coisa de avançado? Qual é a sua opinião com relação a essa portaria do MEC? Eu achei essa pergunta muito importante para a conjuntura atual, porque nos leva a questionar, sim, as leis que são propostas, que estão acontecendo e que estão se efetivando no passar do tempo, não é? Eu acho que é importante tomar como referência a nossa Constituição, né? Então, a Constituição de 88, ela é um marco histórico que regulamenta e instrui também a participação popular dentro do planejamento das novas leis que surgem depois dela, né? Então, a legislação voltada para assistência, né, para regulamentar o SUS, o Sistema Único de Saúde, né, que a própria LDB que surge depois disso, em 96. Né? Então, são legislações nascidas depois da Constituição. Né? Então, mudanças podem acontecer. É muito interessante você entender que as leis, antes da LDB de 96, existia outra LDB, né, pautada numa conjuntura, num contexto histórico, num período de ditadura. Né? Então, é interessante você ver que depois da Constituição Federal teve uma quebra, né, de todo aquele viés, né, conservador, no sentido de que limitava o avanço e o desenvolvimento democrático da LDB. Né? Então, a LDB, que surge em 96, ela vem nascida da Constituição Federal. Então, a gente entende que mudanças acontecem nas leis para melhor. Né? Então, mas é interessante você diferenciar algumas mudanças que podem acontecer com o avanço neoliberal, com o interesse que não vai ser um interesse democrático. Né? Então, é importante você como estudante e até como profissional, estar sempre atento a essa reflexão de, olha, eu estou vendo uma proposta nova, mas será que essa proposta é nova mesmo? Né? O que é esse novo, né, que estão propondo? Né? Ou é um velho com roupa nova? Exatamente, ou é um velho com a repaginada, né, com a roupa nova. Porque, por exemplo, nesse sentido das escolas especiais, né, que fazem aquele atendimento especializado só para os alunos com deficiência virem para lá para ser atendido, né, é um modelo da antiga LDB, né, que aconteceu muito, por exemplo, posso usar como referência o Instituto Nacional de Surdos, que é o INES, que desde que ele foi criado, ele é um instituto muito antigo, ele foi criado somente para a educação de meninos surdos. Né?
Naquela época não tinha aquela escola mista e a educação ofertada para mulheres. Então, nesse período, o INES tinha esse perfil, né? E a ausência da LDB é, desorganizou muito a intenção que ele poderia ofertar e o direito à educação que ele poderia ofertar, porque ele acabou se tornando uma instituição que virou um asilo, né, virou uma mistura de escola com ONG, não se sabia o que era o INES, pela ausência de uma legislação de diretrizes e bases da educação, né? Então, é interessante você ver essas mudanças históricas que acontecem, né? E que essa nova proposta, por mais que seja interessante pontuar que existem vários modelos de escola, de atendimento especializado, né? A educação bilíngue para surdos, é importante você diferenciar o que é que poderia, o que é que poderia realmente ser feito voltado à legislação antiga, né? Por que não investir nas escolas que existem? Por que não investir no processo de inclusão nas escolas que já existem? E para que trazer de volta, no caso, as escolas que são separatistas, as escolas que segregam, né? Nesse sentido, segregar, né? Você começa a imaginar, a criança vai desde da sua alfabetização estudar em uma escola segregada, né? A partir de quando que ela vai entrar nesse processo de inclusão, né? Tá, faz o ensino médio na escola segregada. Tá, e quando ela vai ser inserida socialmente entre os demais? Quando crescer, vai trabalhar, né? Pronto, terminou. Vai fazer uma faculdade. A faculdade também vai ser uma faculdade segregada, né? Como é que vai ser isso, né? E depois que se formar, vai trabalhar em uma empresa segregada, né? Não, a gente compreende que isso já isso aconteceu em uma convenção internacional do direito da pessoa com deficiência, né? A inclusão precisa fazer parte da vida das pessoas com deficiência desde a sua infância, né? Elas precisam estar vivendo o espaço social, né? E por mais que a gente perceba que tem algumas falhas, está faltando alguma coisa aqui, essa escola não está bem preparada para receber uma criança com deficiência, né? É importante que você entenda que precisa investir nisso e não trazer de volta um processo que vai ampliar a segregação, né? Então, esse novo Plano Nacional da Educação Especial, ele coloca como proposta a escola que tem esse caráter segregador, né? Então é interessante você ter essa atenção para até se posicionar criticamente, né? Que isso não é novo, isso é antigo, né? E que isso contraria até a própria Convenção Internacional de Direito da Pessoa com Deficiência, que diz que desde a infância, a pessoa com deficiência precisa estar em contato com a sociedade, estar ampliando a sua participação democrática, né, e se desenvolvendo em sociedade, né? Então, no caso, a particularidade da educação de surdos é exatamente nesse sentido. A sala bilíngue, ela faz parte no processo da instrução do surdo, porque inicialmente ele não teve, né? Inicialmente ele não teve aquele estímulo, aquele desenvolvimento para que ele pudesse entrar numa sala regular, né? Porque o que acontece muito é do surdo entrar na sala regular, estar por exemplo, no 4º ano e ainda não sabe o seu nome, por exemplo, né? Então ele precisa ser instruído desde cedo na sala bilíngue até ele ter uma certa autonomia para entrar para participar da sala bilíngue. E isso também não anula ele de participar dos dois ao mesmo tempo, que é o que acontece em Maceió, né? A proposta de Maceió, da escola bilíngue em Maceió, é exatamente isso, do aluno surdo participar da sala bilíngue, mas ao mesmo tempo participar da sala regular com os demais estudantes, com os demais profissionais e com o processo educativo socializado e inclusivo, né? Então é importante ter essa diferenciação do Plano Nacional de Educação Especial, né? Que assim, as mudanças chegam e é importante ter mudanças para melhor, mas algumas mudanças não são para melhor. A gente precisa ter esse posicionamento crítico e a participação popular
né, é muito importante. Eu vi que muitos grupos, muitas ONGs, muitas instituições e escolas e universidades se posicionaram contrários e contra o novo Plano Nacional de Educação Especial, né, que a gente diz novo, mas a gente entende que tem uma repaginada do antigo, né. Então essa Inclusive, contribuição é interessante sobre inclusive isso. inclusive a sociedade não foi nem consultada, né? Porque se a sociedade fosse consultada, as ONGs, quem trabalha diretamente com alunos especiais, certamente tinha saído um documento muito mais de acordo com a realidade e um documento muito mais plural, né? Mas a gente está vivendo um tempo de retrocessos em que tudo é empurrado de goela abaixo, se colar, colou, e se não colou, a gente recua. Que está muito assim. A gente enxerga, a gente que trabalha em escola pública, enxerga como um espaço inclusivo, que é mesmo, né? A escola pública é uma escola muito plural, mas você acha que ainda falta muito para a escola pública ser uma escola 100% inclusiva e plural? Olha, é uma pergunta muito reflexiva, muito interessante, nesse sentido de que a gente vai alcançar a inclusão plena, né? Eu não, eu vou ser sincero, né, no caráter de reflexão mesmo. Eu nunca vi uma escola perfeita, 100% inclusiva, né? Nós enfrentamos desafios diariamente, né? Desafios com as demais temáticas, com a diversidade que existe entre os alunos, entre os profissionais que compõem a escola, né? Então é um, sempre um desafio novo que surge, né, a todo tempo para conseguir chegar, né, o mais próximo do ideário da nossa imaginação do que é o inclusivo, né? A gente tem sempre algo para melhorar diariamente, né? E o que eu acho interessante é você entender a escola como um espaço deliberativo de participação do povo, né? Tanto da comunidade escolar como dos professores, participação dos estudantes, né? Participação da comunidade em torno da escola, né? De que todas essas pessoas que podem participar e contribuir no desenvolvimento da escola, né? O que Paulo Freire já dizia muito sobre derrubar as paredes da escola é entender que a escola não vive isoladamente, não acontece isoladamente, né? Então para a gente entender uma inclusão, né? É preciso também derrubar essas paredes da escola, né? Derrubar as escadas, e criar rampas e ampliar o espaço para que a inclusão possa acontecer, né? Então, teoricamente, eu posso dizer que a inclusão, toda escola enfrenta desafios para efetivar a inclusão, não é? Mas a escola que está aberta para esse novo momento de conhecer o novo, de ampliar essa inclusão, uma conquista muito grande, né? Eu sei que os professores já têm um histórico, um trabalho, uma luta muito grande, né? Mas que quando você vê efetivando e concretizando no dia a dia do aluno esse desenvolvimento, e quando você olha a médio e longo prazo, esse aluno adulto, formado, né? Você vê a recompensa daquele investimento inicial, daquele procedimento, da alfabetização até o seu desenvolvimento, não é? Eu acho interessante refletir isso sobre a inclusão, porque isso não cabe somente à pessoa com deficiência, né? A gente entende a diversidade como um todo, né? O aluno que vem de grupos indígenas, o aluno que tem de religiões de matrizes africanas, a diversidade como um todo, né? Entre as crianças, né? Então eu fico pensando muito nesse contexto, o quanto o professor precisa estar preparado, né? Tem todas aquelas mudanças que vêm na própria LDB, a nova proposta precisa ser discutida, a educação étnico-racial no Brasil, né? A formação sócio-histórica do Brasil. Então, isso tudo é só para enriquecer o currículo do professor, porque
a gente tem ciência que lá na frente, né, o professor não vai trabalhar somente com o conteúdo. O professor de licenciatura em matemática, ele vai ter que ser bem qualificado no domínio dos cálculos, mas ele vai lidar com pessoas. Então é muito importante que ele esteja qualificado para compreender essa diversidade de pessoas, porque para a gente discutir a temática da inclusão e a efetivação da inclusão no seu dia a dia, em sala de aula, o professor tem que estar ciente desse trato com as pessoas, dessa aproximação, dessa sensibilidade com o aluno, né? E isso vai para além também das crianças com deficiência, né? Vai para as crianças que têm sua diversidade em si, né? Importante. Nós, os pobres mortais, que não conhecemos muito dessa área aí das Libras, você é top, você, Danilo, Débora, que eu posso citar, Meire Pereira, gente assim, da melhor qualidade, que faz tudo para a gente aprender. Infelizmente não pude participar do curso de Libras que foi ofertado para a escola, mas na próxima turma com certeza eu vou entrar. Mas, Luiz, onde é que a gente pode encontrar cursos aqui em Maceió de Libras que sejam acessíveis para a comunidade, para que a gente possa se comunicar com os surdos? Eu acho tão lindo. Eu tenho um amigo que ele era namorado de um surdo. Então, eles namoraram assim, anos. Meu amigo aprendeu milhares de coisas. Hoje ele se comunica com os surdos de uma forma bem influente. Mas onde é que a gente pode encontrar aqui em Maceió? Porque às vezes as pessoas acham que não existe, né? Mas existe. Existem sim. Em Maceió, o Estado oferece os cursos de Libras, né? Você pode encontrar na Escola Tavares Baixos. Agora eles têm um período de inscrição. Você tem que acompanhar o calendário da escola, até perguntar lá. Tavares Baixos é aqui bem pertinho, né? Do polo, Isso, fica na Praça perto, Centenário. fica na Praça Centenário, exatamente, né? Outra instituição que oferece curso de Libras é o CAS, que é o Centro de Atendimento ao Surdo daqui de Alagoas. Só que ele fica lá na Jatiuca. Na Jatiuca. Isso, e próximo a ele tem o IRIS, né, que é o Instituto de Referência no Ensino, né, de Crianças Surdas, no ensino de surdez. Então, essas instituições, elas oferecem cursos, né? A prefeitura, como está no projeto piloto da educação bilíngue, então, inicialmente, ainda não oferece o curso de Libras para a comunidade, mas está nos planos, sim, dentro do projeto piloto, futuramente oferecer, principalmente em lugares mais distantes, em que a comunidade não consegue ir à Praça Centenário, não consegue ir à parte baixa da cidade. Então, estrategicamente, isso está dentro dos planos do projeto para que no futuro possa acontecer. Mas, por exemplo, hoje eu quero aprender Libras, né? Para onde eu vou, né? Eu posso orientar que você possa procurar o CAS, que é um centro de referência, né? Aqui em Alagoas, né? A Escola Tavares Baixos, que se tornou uma escola de referência, uma referência histórica, que é a escola que fica na Praça Centenário, e também o IRIS, né? Agora, outras instituições, aí, eu posso não ter informação, mas algumas outras faculdades talvez possam oferecer também. Mas as pioneiras, as que eu posso destacar, são essas 3 instituições, né, que oferecem cursos que, assim como eu iniciei, conheci na licenciatura, né, a disciplina, dei continuidade aos estudos, fiquei interessado por aprender mais Libras, procurei uma instituição como a Escola Tavares Baixos, e comecei a estudar, né, aprofundar o estudo na Libras, desenvolvi mais e mais e mais diariamente, né? Que, como você disse, na sua experiência, você tem um amigo que tinha proximidade com o surdo e que isso desenvolveu muito a língua de sinais dele, né? Então, quando você tem uma aproximação com um professor, né, ou com ou alguém da família, você vai desenvolvendo sim, porque é uma língua que acontece naturalmente com a aproximação entre as pessoas, né? Então, quando você faz um curso, você não vai sair da mesma forma, né? É importante você se qualificar, né? Porque você, como profissional da educação, como eu disse, você pode encontrar um pai ou uma mãe que seja surda, né? Ou a criança que seja surda na sua sala de aula, ou os profissionais que trabalham com você que sejam surdos, né? Então,
você está se qualificando, você não está se qualificando somente para um trabalho momentâneo, você está se qualificando para a sua vida. Você pode usar isso dentro da sala de aula, no seu cotidiano como professor, né, ou como profissional da área da educação, mas também no seu dia a dia, né? Não é numa situação que você, você consegue se comunicar. Imagina, você vai numa loja e a pessoa que vai lhe atender é uma pessoa surda. Né? Que pode acontecer, também tem. Né? O surdo está inserido na diversidade de empregos, na diversidade dos espaços. Então, você pode ser atendido por uma pessoa surda, você pode encontrar uma pessoa surda ali entrevistando, ali, conversando com você, ou pedindo alguma informação. Né? Acontece. Então, é muito importante, para dentro do espaço escolar e para fora também, você se qualificar em Libras, né? Você conhecer. E aqui em Maceió, eu posso dar esses exemplos. Né? O Tavares Bastos, a escola, que tem um calendário para inscrição, que é um curso muito bom, o CAIS e o IES. Né? Inclusive, a Micheline comentou aí, ela é minha amiga lá de Messias, ela já fez o básico aqui do Tavares Bastos. Ela falou que é muito concorrido para formar as turmas e que os professores são excelentes. Inclusive, tem um amigo meu que ensina lá no Tavares Bastos, que é o Gerlan Pereira, muito bom, conheci ele há muitos anos, é um professor excelente, e ela falou que lá é muito concorrido. Luiz, olha, essa nossa conversa foi muito boa, viu? Eu gosto Foi muito, ótimo. assim, pessoalmente, lá na escola, a gente se diverte, eu, você e Ô, Fábio. Sivaldo, deixa eu cortar aqui. Agora eu Sim, percebi que aqui na live entrou um amigo surdo, né? Aí eu vou aproveitar para esse momento, na nossa conversa, eu interpretar em Libras, tá bom? Mas aí, como já está no tá. final, né? A live também vai ficar gravada, né? Pode ser que depois, em outro momento, a gente possa inserir, né, o intérprete de Libras, né, na live. Mas agora eu vou me comunicar assim falando e também interpretando para que ele possa ver o que é que a gente tá conversando, tá bom? Certo. Mas é mais É, já o final, né? mas é interessante que vocês que estão assistindo a live, que conheçam alguém que vai fazer um evento, né? É interessante que no seu evento tenha um intérprete de Libras, porque isso vai dar muito mais visibilidade para o seu evento e também vai incluir todas as pessoas que estão ali. Se você também tem rede social, se você é personal aí das redes sociais, né, personal mídia, também contrata um profissional de Libras, abre aquela janelinha lá, bota o profissional de Libras para estar fazendo a interpretação do seu material na internet. É importante. Né? Hoje em dia, é muito importante a presença desse profissional em todas as áreas. Aqui na Uninter, por exemplo, na escola, em todas as escolas superiores, quando o aluno faz a matrícula, ele é colocado se ele tem alguma deficiência. Se o aluno é surdo, por exemplo, ele vai receber as aulas lá no AVA e nessas aulas tem uma janelinha com intérprete para que ele possa aprender todo o assunto das aulas dele e seguir os seus estudos como qualquer aluno que se matricula aqui na nossa universidade. Luiz, eu gostaria que você desse suas palavras finais para a gente encerrar esse momento que foi muito rico para mim, muito rico para quem assistiu e com certeza muito rico para quem ainda vai assistir, porque conhecer a realidade de Libras em Alagoas, no Brasil, é importante para que a gente também possa estar contribuindo para que esse processo aconteça de uma forma cada vez melhor. Fique à vontade. Então, eu quero agradecer, né, a todos que também assistiram e também os que vão assistir depois, né? Quero avisar que a Libras, ela não é novidade, né? Ela já está há muito tempo, né, enfrentando barreiras, né, e conquistando espaço, né? É muito importante lembrar disso, né? Não é novidade no sentido de que
foi alguém que descobriu no início desse ano. Não, não é novidade, não. Já tem uma história, uma luta muito grande dos surdos para que tenham essa visibilidade, que tenham essa segurança, né, e esse respeito na sua lei, né, o seu direito à acessibilidade, principalmente no contexto da educação, né. Eu quero agradecer de poder estar informando, compartilhando, né, essa informação com vocês. É, dizer também que é, a, o aluno surdo, né, ele pode estar ali em qualquer lugar, né, em diversos cenários. E dentro da sala de aula, né, seja na sala de aula como aluno, seja junto como profissional, seja como a família que tá se aproxima, que está junto do contexto da escola, né? Então você que está durante esse processo formativo, né, aprendendo para futuramente estar lá com seu diploma de professor, de pedagogo, né? Não importa a profissão, ter essa sensibilidade, né, do atendimento com as crianças, com os jovens, com os adultos surdos, é muito importante nessa trajetória, né? Quero agradecer, né? Também pedir também que vocês repassem essas informações, que isso é muito importante. Não adianta a gente aprender, ter o conhecimento e guardar para a gente. Precisa sim, espalhar isso. E eu sei que professores já fazem isso, né, no seu dia a dia de trabalho, né? O professor já tem a sua experiência diariamente de repassar informações, de ensinar e desenvolver, né, o conhecimento como um todo. Então é muito bom estar participando desse debate, né, e informando todos vocês. Muito obrigado. Beleza. Para vocês que estão com a gente vai dar uma pausa nas nossas lives até o início do ano e nós retornamos no dia 7 de janeiro com as lives. Agora elas serão quinzenalmente, né? Nós não temos mais a Milane para intercalar comigo, então eu vou estar fazendo as lives da Uninter a cada 15 dias. Então a gente retorna no dia 7 de janeiro e já quero desejar para todo mundo boas festas e que 2021 seja um ano assim maravilhoso para todo mundo. Um abraço todo especial, fiquem com Deus e até o próximo ano. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.